Eu sou o professor Mário Fernando e o tema da aula é média aritmética e média geométrica. Média aritmética simples. A média aritmética simples de uma lista com n números é o valor que, se substituísse cada elemento da lista, manteria a soma total dos elementos inalterada. Isso significa que, se todos os n elementos da lista forem substituídos pela média aritmética, a soma total dos elementos será a mesma que a soma original. O que isso quer dizer? Se nós tivermos uma lista, por exemplo, x1, x2, x3, até um xn, e nós substituíssemos cada elemento desse por um x, vamos botar aqui um x barra, só para diferenciar, x barra, cada elemento será substituído por esse x barra, cada elemento dessa lista original. Se nós somarmos elementos da lista original e somarmos elementos da lista que nós encontrarmos substituindo cada elemento da lista original por esse x barra, a soma é a mesma. Ou seja, a soma fica inalterada. Isso é uma característica da média aritmética. Como encontrar a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que a soma de todos os valores da lista dividido pela quantidade de valores da lista. Por exemplo, se nós tivermos n elementos na lista, somamos esses n elementos e dividimos esse resultado por n. Nós vamos encontrar a média aritmética. Vejamos um exemplo bem simples aqui. Vamos considerar a lista 1, 2, 3, 4 e 5 e vamos encontrar a média aritmética dessa lista. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido por 5, isso vai dar 15, dividido por 5, isso dá 3. Vamos verificar a característica. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se nós substituirmos cada elemento dessa lista, o 1, por exemplo, pelo 3, o 2 pelo 3, o 3 pelo próprio 3, o 4 pelo 3 e o 5 pelo 3, e se nós somarmos esses 3, nós vamos encontrar exatamente 15, que é igual à soma original da lista original. Bom, vamos dar uma expandida nisso. Vamos chamar a média aritmética de x barra. Então, se nós tivermos uma lista com x1, um x2, um x3, até um xn, então a média aritmética, nós já vimos aí como calcular, nós vamos somar esses elementos da lista. Como nós temos n elementos, teremos que dividir por n. Equacionando isso, vai ficar n vezes x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn. Bom, mas o que é esse n vezes x barra? É o x barra mais x barra mais x barra mais x barra. Esse x barra vai aparecer n vezes aí dentro. E isso é igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn. Verificando que a soma fica inalterada. Média aritmética ponderada. Aqui, uma observação é a frequência, tá? Frequência é dentro da nossa média aritmética, é a quantidade de vezes que um elemento se repete em uma lista. Então, se um elemento aparecer 2 vezes na lista, diremos que a frequência dele é 2. Se ele aparecer 5 vezes, diremos que a frequência é 5, e assim sucessivamente.
tá? Nós podemos até dizer que a média aritmética simples é a média aritmética ponderada, onde cada elemento da lista tem frequência 1. É comum chamar essa frequência de peso. Então, aqui um exemplo. Se nós tivermos uma lista com essa carinha aqui, ó, 1 aparece 2 vezes, o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 4 vezes, o 10 aparece 1 vez. Calculando a média, por exemplo, um x barra aqui, teremos 1 mais 1, 2 mais 2 mais 2, 3 mais 3 mais 3, mais 10, divide tudo por 10, você vai achar a média 3. Agora, aplicando essa ideia aí de peso, isso quer dizer o seguinte, reformulando a questão, eu poderia pedir calcule a média aritmética dessa lista, né? Onde o 1 tem peso 2, ou seja, tem frequência 2, ele aparece 2 vezes na lista. O 2 tem frequência 3, ou seja, peso 3, ele aparece 3 vezes na lista. E assim por diante. Então, poderíamos ter da seguinte forma, o x barra, que é a média aritmética. Agora a gente está tratando como ponderada. O 1 vai aparecer 2 vezes, então multiplicamos o 1 por 2. Somar o 1 ele por ele mesmo é a mesma coisa que multiplicar ele por 2, e assim por diante. O 2 tem peso 3, o 3 tem peso 4 e o 10 tem peso 1. E vamos dividir isso tudo pela soma dos pesos, ou seja, por 10. Isso vai ser igual a 2 mais 6 mais 12 mais 10 sobre 10. Isso é igual a 3. Média geométrica. A média geométrica de uma lista com n números positivos é o valor que, se substituísse cada elemento da lista, manteria o produto dos elementos inalterado. Ou seja, se substituíssemos cada elemento da lista pela média geométrica, o valor do produto permaneceria o mesmo que o original. Isso quer dizer o seguinte, ó, aqui tem uma observação a fazer. Os números da lista são positivos, para evitar conflito. Tá? Porque se fosse negativo e o índice do nosso radical fosse par, já teríamos um problema. Então, para evitar isso, os números são positivos. E o que a média geométrica tem como característica? Ela mantém o produto, ou seja, o produto se mantém inalterado. Isso quer dizer o seguinte, se nós tivermos uma lista com esses elementos x índice 1, x índice 2, x índice 3, até um x índice n, e substituirmos cada elemento dessa lista aqui por um yzinho, isso quer dizer o seguinte, que se nós multiplicarmos os elementos da lista original e multiplicarmos elementos da nova lista, que substituímos cada elemento da original por esse y que nós chamamos de média geométrica, o produto é o mesmo. Então, isso é uma característica de média geométrica. Exemplo. Vamos calcule a média geométrica entre 4 e 9. Então, vamos chamar aqui de y a nossa média geométrica. Isso vai ser a raiz quadrada, porque são dois elementos apenas na lista, do produto desses elementos. 4 vezes 9, 36, e a raiz quadrada de 36 é 6. Bom, vamos verificar agora o fato do produto ficar inalterado. Vamos pegar agora, vamos substituir aqui, ó, cada elemento da lista pelo 6. Ó. E se nós multiplicarmos 6 vezes 6, isso vai dar 36. Então, reparem que a característica da média geométrica é exatamente preservar o produto. Vamos dar uma generalizada aqui. Y é igual, pegando já essa lista aí com n elementos, x1 vezes x2 vezes xn, raiz enésima disso, aplicando aqui a propriedade do expoente fracionário, y elevado a n,
é igual a x1 vezes x2 vezes x3 vezes até o xn. Bom, o que é y elevado a n? É y vezes y vezes y. Esse y vai aparecer n vezes aqui no produto. Isso é igual a x1 vezes x2 vezes x3 até o xn. Está aí, o produto fica preservado. E por último, é uma desigualdade entre médias, e aqui a desigualdade é entre a média aritmética e a média geométrica, que diz o seguinte, que a média aritmética é sempre maior do que ou igual à média geométrica. Aqui nós vamos fazer apenas com dois elementos na lista, o x1 e o x2. Então nós vamos considerar apenas esses dois elementos aqui. Bom, a média aritmética desses dois elementos vai ser x1 mais x2 sobre 2. Isso é maior do que a raiz quadrada de x1 vezes x2, quadrada porque tem apenas dois elementos. Então, x1 mais x2 é maior do que ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2. Agora nós vamos quadrar isso aí. Quadrando vai ficar x1 mais x2 ao quadrado, maior do que ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de x1 vezes x2, tudo isso ao quadrado. Então, é um produto notável, x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado, isso é maior do que ou igual a 4 vezes x1 vezes x2. Logo, x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado menos 4x1, x2 é maior do que ou igual a zero. E resolvendo isso aqui, isso vai ficar x1, deixa eu descer um pouquinho isso aqui, x1 ao quadrado menos 2 vezes x1, x2, mais x índice 2 ao quadrado. Isso é maior do que ou igual a zero. E esse trinômio é um quadrado perfeito. Isso vai ficar x1 menos x2 ao quadrado é maior do que ou igual a zero. Ou seja, qualquer número ao quadrado é sempre maior do que ou igual a zero, sendo igual a zero quando x1 for igual a x2. Quando x1 for igual a x2, isso vai dar zero. Tá aí. Eu vou deixar na descrição o PDF da aula.